Bom, rapaziada, muito bom dia, boa noite. Não sei de onde você tá vendo, mas quem fala aqui é o Luiz Man, Creator Mobile há mais de 4 anos. E agora eu tô pra dentro do YouTube pra trocar uma ideia muito sincera com vocês, porque eu fiquei muito tempo sem passar minha visão sobre as coisas. E nos últimos 4 anos, dos 18 aos 22, eu criei uma produtora mobile do zero. E vocês vão acompanhar aqui no canal algumas coisas relacionadas a isso. Mas o tema em específico que eu quero conversar com vocês hoje é sobre a bela história que todo mundo te conta sobre a ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Que a galera fala que você fica muito ansioso para ter as coisas, mas no final você fica entediado, você já não quer saber mais dessas coisas, ou elas não têm tanta graça para você. E chega um ponto que você pega essa visão onde as pessoas falam sobre essa questão de não tem mais graça, só que elas esquecem de um fator muito importante que eu vou contar para vocês hoje, sobre a história do que eu vivi e convivo até hoje com essa parada do tédio, tá? Nos últimos anos, muitas das coisas que eu comecei a estudar muito foi a questão de você tem que lutar, você tem que fazer suas coisas, mas ao mesmo tempo você vai ter que agradecer pelas coisas que você tem, só que vai chegar um ponto que você não vai ver mais graça em certas ocasiões, em certos carros, em certos lugares. Só que todas as pessoas que eu vi nos últimos anos falando sobre isso, inclusive pessoas grandes como Wesley, Delano Gari e outros influenciadores ou outras pessoas que têm conteúdos, por sinal, muito bons, eles não falaram sobre uma coisa que é muito importante, tá? E que muitas das vezes todo profissional deixa de fora. Mesmo que você tenha o tédio de possuir, a sua vida fica muito mais fácil depois que você conquista as coisas. E obviamente, antes de conquistar, você tem uma ânsia muito grande e uma ambição muito grande de conquistar. Isso eu falo porque quando eu comecei com 18 anos, eu tinha acabado de sair da escola e eu queria fazer dinheiro, acredito que seja a mesma situação que você. Eu peguei uma ideia muito massa que foi modelar um tipo de negócio dentro da minha cidade. Eu moro numa cidade de 60 mil habitantes, no interior de Minas Gerais. Nessa cidade eu comecei a vender vídeo pelo celular. Em 2020, mais ou menos, o Instagram lança o Reels, que no caso é uma ferramenta que a gente usa até hoje. E as empresas precisavam de conteúdo, então eu comecei a produzir conteúdo para as empresas, começar a fazer vídeo e o vídeo começava a entregar, dar muitas visualizações. As agências tradicionais morreram aqui na cidade e a gente que gravava vídeo com o celular começou a dominar a parada. E estamos nisso até hoje. Nossa produtora hoje tem 4 colaboradores, mais 2 colaboradores indiretos. Só que o que eu quero te dar de contexto disso, tá? Quando eu tinha 18 anos, o meu sonho, o meu maior desejo de todos era ganhar 10 mil reais por mês. Era ganhar 10 mil reais. Independente do que eu fizesse, eu falei um dia pra mim, se eu fizer 10 mil reais por mês, eu vou ser muito satisfeito. Eu vou ser o cara mais feliz do mundo. 10 mil reais é um salário absurdo. E se eu chegar nesse ponto, eu já estou muito satisfeito, eu meio que aposento, né? Eu posso ganhar 10 mil reais por mês pro resto da vida. E quando eu fiz mais ou menos 21, 22, que eu já estava no campo de batalha, que eu já estava trabalhando, produtora já faturando, eu já era uma produtora de vídeo, né, e audiovisual. Cara, eu vi 10 mil reais na minha conta, eu vi 20, 30, 40 mil reais de lucro dentro da empresa e eu não senti absolutamente nada. Absolutamente nada. Só que, à medida que eu não senti nada e que eu não achava mais 10 mil reais uma grande quantia de dinheiro, a minha vida começou a ficar muito mais fácil. Eu comecei a explorar coisas que eu não explorava antes. Eu comecei a ter acesso a coisas em relação a compras que eu não tinha antes, né? Muitas das vezes você se pega pensando sobre isso, só que a maioria das pessoas meio que elas abominam esse tédio de possuir. Mas depois que eu comprar eu vou perder a graça. Mas depois que eu
conquistar não vai fazer tanto sentido, eu vou precisar de uma coisa nova. E na verdade, essa busca incessante por coisas novas é o que te mantém vivo. Porque por muito tempo eu estruturei minha empresa, eu continuei fazendo dinheiro, eu continuei no processo de montar a empresa e crescer ela, só que ao passo disso eu não tinha grandes bens materiais, grandes conquistas para fazer depois de um certo teto. Só que depois desse certo teto, à medida que eu fui ficando mais parado e sem mirar em objetivos maiores, ou seja, sem ter a ânsia novamente de ter algo, mesmo que seja material, que seja alguma conquista, né, mental, eu fiquei muito paralisado, porque eu não sabia o que eu queria daqui para frente, então o futuro estava um pouco nebuloso. Só que essa visão, ela é muito boa, tipo, para você não se esquecer da parte que você conquistou essas coisas, e você deve ser muito grato por isso, obviamente. Só que ao mesmo tempo, se você para com esse processo de cara, eu quero mais, e você não se pega tedioso com a vida facilitada, e vai chegar ao ponto que você vai ter que entrar na ânsia de ter novamente, ter uma vida um pouquinho mais difícil, entre aspas, né? Difícil em relação aos problemas que você vai ter. Obviamente, quanto mais você vai crescendo, mais problemas você tem. Cada vez mais que você vai subindo de nível, a sua ânsia tem que ficar cada vez maior. Ela não pode diminuir, você não pode terminar de conquistar seus primeiros objetivos e parar neles. Essa é uma visão que, quando eu parei, estruturei, ganhei 10 mil reais, cara, eu quero 20, eu quero 30, eu quero 40 de salário, saca? E pra mim, tipo, tava muito pouco ainda, que eu falei, cara, hoje eu não faço nada com isso. Faturar 100 mil reais por mês, você não consegue fazer nada com 100 mil. É tipo essa visão que você tem que ter em relação a qualquer tipo de coisa que você for fazer. Mas, primeiramente, essa parte de ânsia de ter mesmo, eu acho que envolve muito a questão financeira, obviamente, porque é o que resolve tudo. Só que a maioria dos jovens se sente perdido. E na verdade eles não têm passo a passo nenhum, eles não têm caminho nenhum sobre isso. Inclusive, se você quer saber mais sobre essa profissão de ganhar dinheiro com vídeo no celular, de começar a vender vídeo para comércios locais, começar a faturar na sua cidade, mesmo que você mora no interior, você pode acessar o link que tá aqui embaixo, que é o Mobile Pro, uma comunidade de creators mobile que faturam todos os meses vendendo vídeo pelo celular. É isso que na verdade eu faço há mais de 4 anos, é isso que faz eu ter um salário hoje de 10 mil reais por mês e ter uma empresa que lucra 20, 30, 40 mil reais por mês só com vídeos mobile. O que seria vídeos mobile na verdade, e essa ânsia minha de ter algo diferente, de ter uma empresa que realmente funcione, fez com que eu movimentasse mais. À medida que eu fui começando a enxergar o mercado, ver que eu conseguia vender vídeos muito bem, eu comecei a trabalhar de uma maneira muito mais eficaz quando eu tinha um objetivo claro em mente. E é isso que na verdade é uma visão que eu te passo que você deveria ter, e ao mesmo tempo que você deveria agregar para sua vida, tá? Você sempre falar, e soa até engraçado às vezes, mas é a mesma coisa que você falar assim, ó, fiquem meus amigos na hora que eu tiver na ânsia de ter, porque quando eu tiver no tédio de possuir, eu já não vou querer saber de mais ninguém. E normalmente é assim, você meio que conquista suas coisas e depois você vai setar objetivos mais altos, mas a visão que você vai ter sobre o mundo, ela vai ser bem mais tediante. Parece que é tudo tão normal e as conquistas são muito diferentes das primeiras vezes do que para as quinta, sexta, sétima vez. Já não tem tanta graça, mas ninguém fala sobre o fato da vida já estar muito boa nesse ponto e que você já não precisa lutar tanto ou gastar tanta energia, ao passo de que você gastou muita energia para comprar suas primeiras coisas. Eu acho que comprar as primeiras coisas é o mais difícil, na verdade. E é o que trava muita gente, e muita gente desiste, porque na verdade, depois que você compra, por exemplo, seu primeiro carro e você começa uma certa urgência para trocar de carro, fica muito mais fácil porque você já tem o valor daquele carro. Depois que você sai de um apartamento que você paga 1.000, 2.000 reais de aluguel,
você vai passar por um de 3, 4 mil reais muito mais fácil, porque você já está acostumado com aquela realidade ali. Mas o primeiro passo em si, a primeira visão, a primeira ânsia de ter as coisas, eu acho que a mais importante é que você gasta mais energia de fato. E essa visão para jovens que querem empreender, inclusive no Brasil, obviamente, né, que a gente sabe que é muito difícil, é uma visão que eu tenho para mim desde muito novo e obviamente funciona. Nessa atual fase eu quero estar com o tédio disso. Eu quero ter escolhas sobre qual carro eu ando, qual roupa eu visto, aonde eu vou jantar fora hoje, mas eu sei que isso é tediante à medida que passa o tempo. E muitas das vezes a gente não fica tão ansioso quanto nas primeiras vezes. E é normal, só que a vida fica mais fácil. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se ficou um pouco repetitivo, me deem ideias, deixem temas de vídeo nos comentários para eu trocar ideia com vocês em relação a isso. E são visões de um jovem empreendedor no interior de Minas Gerais que podem te ajudar a alcançar alguma coisa na sua vida, seja desenvolvimento pessoal, seja financeiro, seja ter uma nova profissão. E não se esqueça de se inscrever nesse canal e a gente vai trocando ideia aqui. Até a próxima!